O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, e presidente do Instituto Reformar, na primeira reunião almoço da SIC, falou sobre o cenário político e econômico de 2020. O desafio é avançar nas reformas que estão em andamento e que realmente vão ter que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. A reforma da Previdência foi importante, a reforma administrativa está chegando no Congresso Nacional e terá que ser aprovada. Eu não acredito que o Congresso aprovará. Vejo um pouco mais de dificuldade na reforma tributária, porque existe uma divisão dentro do Congresso e uma falta de protagonismo maior do Executivo, que não disse ainda que reforma pretende, pelo menos não disse oficialmente, né? Então, eu vejo um pouquinho mais de dificuldade, mas eu vejo o Congresso Nacional sabendo que essas reformas têm que acontecer. Você sabe que eu lutei tanto pela reforma tributária, fui presidente de uma comissão que foi a comissão que chegou mais próxima de ter a reforma tributária aprovada pelo Congresso Nacional. Eu acho que uma reforma tributária que desonere a produção, que ataque o problema desse sistema tributário irracional que nós temos com essa quantidade de tributos que recai sobre o consumo, que penaliza o pequeno, penaliza um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele perde mais de 50% do que ele ganha em tributos que estão embutidos no alimento que ele come, na roupa que ele utiliza, e ele não sabe disso. Então, esse sistema tributário ele é totalmente injusto, ele é muito regressivo. E, ao mesmo tempo, ele inviabiliza um crescimento maior porque ele tira a competitividade do Brasil, daquele que quer exportar ou daquele que quer competir com o produto que vem de fora. Então, nós vamos ter, mesmo com o ano eleitoral, eu acredito que algumas reformas avançando. Acho que o governo ele tem que se articular mais com o Congresso Nacional, ele tem que cuidar mais das declarações e questões que, de repente, tiros no pé que o próprio governo gera contra ele, quer dizer, com manifestações descabidas. Então, eu acho que se ele tiver uma articulação política melhor e cuidar um pouco mais dessa sua comunicação, fica mais fácil ainda aprovar essas reformas. Qual a sua opinião sobre o atual cenário político? Acho que o atual cenário político, primeiro, é um cenário que ele tem que ser alterado no sentido que tu tem esse processo que eu destaquei de polarização excessiva, de radicalismo excessivo, de pessoas não respeitando muitas vezes quem pensa diferente. Então esse processo não ajuda o Brasil. O fato de tu ter esta radicalização, esta raiva de quem pensa diferente, de quem está do outro lado, realmente não ajuda o Brasil. Outra questão, a fragmentação política é séria. Nesta eleição, uma das coisas boas que vai acontecer é a proibição nas coligações proporcionais. Isto vai levar a que nos municípios a gente tenha mais candidatos do que deveria ter. Por quê? Porque como não tem a proibida coligação na proporcional, os partidos para fazer bancada nas câmaras de vereadores vão ter que lançar candidato a prefeito. Então nós vamos ter muito mais candidatos, até porque nós temos esse sistema partidário absurdo, um sistema partidário falido, 35 partidos legalizados, 70 partidos em fase de legalização. Quer dizer, isso é uma coisa que não tem lógica. Então, o que vai começar a mudar? Já começou com a cláusula de barreira. Vai continuar mudando com a proibição de coligações nas proporcionais. E isto vai fazer com que a gente tenha ali adiante um sistema partidário diferente, um sistema eleitoral, quem sabe, diferente do que nós temos, esse proporcional, e passe a ser um sistema distrital misto. Essas reformas na questão política também tem que acontecer. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, participou da primeira reunião almoço da SIC. Ele falou sobre os cenários políticos e econômicos. Com informações da reunião almoço, repórter Ivan Sgraboto para a Bitcom TV.